O dia passou. Paulina não cabia em si de tantas preocupações. Ela sabia que o esposo demoraria a voltar com a filha, mas o que é que ela poderia fazer para se acalmar? Nada. A noite foi se avizinhando no horizonte e ela ali sozinha, desesperada, sem notícias do esposo e da filha. Enquanto isso, João Batista chegou à fazenda. Todos estavam bem, a não ser pela convalescência do sarampo. A mãe viúva começou a desfiar um rosário de lamúria, dizendo do baixo preço do leite, do preço exorbitante dos impostos, dos insumos, do medicamento, e que somente Altamira que realmente metia o pé na lama para cuidar do gado. De resto, todos queriam era continuar com a vida de abastança, igual tinha no tempo de quando o pai era vivo. Coitado de João Batista. Ele precisava muito daquele dinheiro. Era uma emergência, mas já sabia de antemão que a mãe lhe negaria, mesmo se ela tivesse. Ela nunca o ajudara além do estritamente necessário e sempre jogava na cara dele. Bastava surgir uma oportunidade e lá estava ela e as suas cobranças. Eu, muito pequena, parecia que eu entendia o drama. E muito ajuizada, fiquei na casa do Xandico. E logo despertei de início uma simpatia e amizade de todos da casa. Chimba e Lourdes gostaram de mim no momento em que me viram. Entabularam conversas e eu conversava como um adulto. À noite, à hora de dormir, não dei trabalho. Eu jantei, eu tomei banho sozinha, brinquei muito de chicotinho queimado com todas as outras, brinquei de roda morena e todas as brincadeiras de que as crianças estavam brincando eu me enturmava. Levantei cedo no outro dia, tomei café preto, comi bolo, agradeci em seguida. Todos acharam o máximo. Eu era uma criança da roça. Nunca havia saído de casa e se comportava tão bem. Aquilo só poderia ser a mãe que havia educado assim. Conhecendo a criança tão comportada, tão acordada, dava para se ter uma ideia de como seria a mãe dela. E realmente a minha mãe era mesmo uma pessoa especial. Lá pelo meio-dia, meu pai retornou. Chegava com seu cavalo, ambos suados e cansados. Xandica elogiou muito a mim, para o meu pai. Ele disse não ter notado nada de errado quando eu dormia. Na certa, o botão não estava no meu nariz. Eu deveria ter jogado o botão na fresta do assoalho do quarto de costura e, com medo de ser castigada, eu inventei a história do botão no nariz, porque eu sabia que se o pai soubesse do botão debaixo da casa, me faria entrar lá no escuro e procurá-lo até encontrá-lo. Eu iria apanhar na certa. Foi isso que o farmacêutico disse. Me examinou mais uma vez e afirmou categórico que o nariz estava dolorido só por causa do arame que fora introduzido nele, à procura do botão. João Batista teve que acreditar no farmacêutico, que para ele sabia mais que o médico, pois não era ele quem fazia os remédios. O médico só receitava. Para João Batista aquilo seria o bálsamo que precisava para aquietar a sua alma. Mas, mais uma vez ele perguntou à filha onde estava o botão, ali na presença de todos. E eu fui categórica. Está aqui no meu nariz. O farmacêutico insistiu na pergunta e disse, será que eu não jogaria o botão na fresta do assoalho se acaso o botão estivesse nas minhas mãos? Aí eu fiz que sim com a cabeça. Convencido de que Xandico tinha razão, meu pai pegou e agradeceu a todos, se despedindo para ir embora. Enquanto ele afofava o travesseiro em cima dos arreios, Lourdes veio lá de dentro da casa trazendo uma pequenina boneca. Tinha mais ou menos uns 15 centímetros, mais ou menos, e me deu, dizendo que era um presente para mim, por eu ter sido tão legal com todos. Eu fiquei muito feliz. Eu havia brincado com a boneca e ela tinha cabelos para pentear.
Tinha blusinha vermelha, sainha xadrez de vermelho e verde, com barra na saia feita à máquina. Esse detalhe chamou a minha atenção. Era uma barra virada, super fina, com bainha de lenço. Eu olhava a bainha e pensava, como deve ter sido difícil de dobrar as beiradinhas do tecido assim, tão fininho, tão pequenininho, e passar a máquina de costura. Era um serviço de mestre. A boneca tinha sapatinhos que saíam dos pezinhos, meias também. Isso era uma grande novidade. Isso há mais de 50, 60 anos atrás. Ter uma boneca que tinha cabelos para pentear, vestido com bainha, sapatinho e meinha que saía do pé, era uma coisa fora de série. Era o presente mais lindo, mais legal que eu ganhara em toda a minha vida. Aquilo ficaria para sempre guardado na minha memória. E quem me dera o presente, ela não conhecia até aquela trajetória do botão no nariz. Por que será que aquela moça de nome Lourdes me dera a boneca? Não era minha parente, não era Natal. Eu fiquei encafifada com aquilo. A mãe de João Batista não lhe dera o tão desejado dinheiro para me levar para Vassouras. Só restava a ele agora voltar para casa. A esposa o esperava ansioso. E ele voltou. Paulina não acreditava na história do botão no buraco do assoalho. Por isso ela levantava várias vezes à noite para ir olhar a filha dormindo por medo de perdê-la. Ela sabia que a filha ainda não sabia mentir e o que ela dizia era verdade. O botão estava ali encravado no seio da face. Aquele lado do nariz sempre escorria um muco como uma água de pereba, com cheiro ruim. Parecia estar sempre resfriada. E o tempo foi passando, os meses, um atrás do outro, e Joãozinho foi crescendo, fez 1 aninho, já ia para 6 meses o acontecido do botão no nariz. Eles chegaram a esquecer de tal fato, o pai, mas a mãe não. Ela ficava de olho. Chegou o verão, estação quente, em que as crianças viviam mais soltas, à vontade, andavam descalças e com pouca roupa. Por isso, ficavam sempre um pouco resfriadas. Aconteceu que em uma manhã de verão, Paulina, logo depois do café da manhã, foi pilar o café em coco e eu estava por perto a segurar no colo o bebê, já com 1 ano. Era um bebê forte, pesado, saudável. Com 1 ano de vida, nunca tivera febre, diarreia ou indisposição. Era uma beleza de criança. Paulina limpava o café, socava, abanava na peneira, mas eu ali do lado, mostrando ao irmãozinho o movimento do sobe e desce da mão do pilão, sendo manejado pela nossa mãe. Naquele vai e vem frenético, uma leve nuvem de poeira subia da boca do pilão. E, de repente, tanto eu quanto o bebê começamos a espirrar. A cada espirro que eu dava, o nariz doía muito. Começou a sangrar. A mãe mandou que eu saísse dali, porque o pó que subia do café estava fazendo tanto mal para mim quanto para o bebê. Eu saí e disse à mãe, parece que tem alguma coisa no meu nariz. A simples menção da palavra nariz tirou a mãe do sério. Sai daqui, gritou ela. Eu já não disse que esse pó vai te fazer mal? Eu saí rapidinho, com medo de levar uns cascudos. A mãe logo se arrependeu do que fez e largou a mão do pilão com que socava o café e foi atrás de mim, ver realmente o que eu tinha no nariz. Ela, desesperada, gritava, você não colocou de novo alguma coisa no nariz, colocou? Perguntava ela, já com quê de preocupação. Eu dizia, não, mãe, não coloquei nada, eu estava com as mãos ocupadas segurando o neném. Paulina saiu dali mais calma e foi dar continuidade ao serviço que fazia. E eu espirrei o resto da tarde. À noite estava com os olhos inchados e vermelhos como se fosse gripe. À noite, Paulina foi várias vezes me olhar enquanto eu dormia. O dia amanheceu
ela foi acender o fogão para preparar o café para a família. João ainda estava deitado. Era sábado. O bebê chorou e eu corri, me levantei, fui lá e tirei ele da cama e saí com ele nos braços para a cozinha. Eu dormira de vestido. Era um vestido todo rodado, estampado de amarelo. Isso eu me lembro. E, de repente, enquanto a minha mãe soprava o fogão, eu pedi para que ela segurasse o bebê porque algo saía do meu nariz. Eu havia espirrado. Logo, ao chegar na cozinha, ao sentir o cheiro do querosene que estava sendo usado para acender o fogão. Paulina pôs o bebê em pé no chão. Ele já dava uns passinhos. Outro espirro. A mãe pegou a barra do vestido da menina e segurou o nariz de novo. Outro espirro. E lá estava o botão cor-de-rosa todo ralado pelo arame que João enfiara no nariz desde aquele dia do acidente. A mãe, agradecida, olhou para o céu e disse: "Obrigado, Nossa Senhora Aparecida, por ter poupado a vida da minha filha." E feliz, com o botão nas mãos, correu ao quarto para mostrar ao marido o troféu horroroso que fora todos os motivos de preocupações durante os últimos 6 meses da vida de todos. João não acreditava que havia mesmo aquele fatídico botão no nariz da filha. E assim, a vida que segue. Chegou o tempo de começar os preparativos para as tulhas receber a semente de capim-gordura que seriam semeadas no meio do ano. Alguns empregados da fazenda nova foram destacados para uma reforma nas antigas senzalas, mas o tempo e o abandono destruíram quase tudo. Aí o fazendeiro, seu moço, achou mais fácil aumentar a tulha e deixar as senzalas quietas na sua solidão. À noite parecia vir um som de lamento e uivos de cães das bandas da senzala. Muitas vezes Paulina ia até lá porque as galinhas faziam ninhos entre as velhas madeiras caídas e sempre tinha muitos ovos. Ela não gostava do cheiro que exalava daquele lugar. Era um cheiro ocre, um misto de urina, fezes e suor. Ao entrar ali, traspassando os grandes portais sem as portas, um vento frio sempre cortava o ar. Era de arrepiar. Mesmo estando calor, ali era sempre frio. Carvões de trempes abandonadas ainda jaziam entre os seixos, usados como fogões pelos escravos. De tanto as galinhas ciscarem, os baldrames estavam suspensos no ar, e para adentrar o recinto precisava pular as madeiras enegrecidas pelo tempo e pelo abandono. Era um local deprimente e triste, mas nós, as crianças, éramos inocentes. Nós íamos ali para brincar, correr risco de serem mordidos por serpentes que moravam nos escombros. Uma vez, Guilherme achou uma casca de cobra. Era branca e tinha mais de 3 metros de comprimento. Ele catou a casca de cobra e levou para dentro de casa. Mostrou à mãe e quando ela viu aquilo em cima da cama, chegou a noite que todos foram dormir, lá estava a capa da cobra na cama dele. O pai, vendo, deu-lhe uns cascudos e mandou ele jogar fora aquilo, lavar as mãos. Paulino teve que trocar os lençóis da cama para que ele pudesse dormir. Guilherme já completara 7 anos. A mãe o advertiu de que agora, aos 7 anos, ele não teria mais a proteção do anjo de guarda, teria que se virar sozinho, e se acaso pecasse, Deus o castigaria por isso. O tempo da inocência dele havia terminado. Ele seria responsável pelos seus atos, não seria mais perdoado facilmente, teria que ser castigado tanto por ela quanto por Deus. Se não se arrependesse dos seus erros, quando morresse, iria para o inferno. Depois dessa advertência, parece que o moleque ficou pior. A mãe sempre se lembrava do episódio do queijo inteiro que o pai lhe dera para comer por causa de sua teimosia, estragando o queijo porque ele não aguentou comê-lo, tendo que jogá-lo aos porcos, e quando ele riu de como os porcos devoravam queijo, o pai lhe deu algumas lambadas de bagaço de cana pelas pernas, fazendo cortes e sangrando. Aquele episódio de nada adiantara. Ele era mesmo
incorrigível. A cada dia ele fazia cada uma que era de merecer chicotadas, que ganhava como prêmio pelas suas travessuras. João e os camaradas terminaram o concerto da astúlia, agora era só guardar as sementes do capinzal. Paulina não deixava os filhos ir até lá por causa do pólen que provocava a gripe, mas Guilherme ia a si mesmo, sem ordem da mãe. Tanto ele aprontou, que acabou derrubando o peso de 1 quilo em cima do dedão do pé. O peso da balança de ensacar semente rolou da plataforma e acertou o pé dele, que estava ali do lado. Enquanto Guilherme torrava a paciência dos empregados e dos ensacadores de semente. A quina do fundo do peso cortou o dedão na parte de cima, fazendo uma cruz, bem na junta. Paulina ouviu os gritos que vinha lá da tulha, ele com o pé sangrando e chorando de dor. Foram vários dias de cuidados especiais. O machucado inflamou, a imunidade baixou, ele teve virose, diarreia, que durou mais de 15 dias. Foi curado à custa de muitos remédios caseiros, chás e dietas absolutas. Depois de tanta preocupação e trabalho, ele estava de pé, mais magro e mais levado ainda. Não era por maldade que ele era assim. Acho que era um distúrbio de atenção, ou DDA, não sei, que o deixava tão inquieto e genioso. Ele não parava um só instante, mesmo dormindo ele tinha de ficar resmungando e batendo a cabeça de um lado para outro no travesseiro, como se tivesse sendo embalado numa rede rudemente de um lado para outro. E chegou o mês de julho. As sementes do capim seriam levadas para os campos para a semeadura. O inverno estava muito seco e uma onda de gripe assolava a região. Paulina, por excesso de zelo, fechava sempre as janelas da frente da casa, que ficavam para os lados da tulha, onde os empregados manuseavam as sementes e transportavam os sacos cheios de ácaros nos carros de boi. Mas Guilherme não obedecia às ordens, mesmo convalescente da rebordosa que tivera por causa do peso machucar o pé. Ele saía escondido e ia até a tulha. Ia matar a curiosidade. Ele não entendia por que não podia ficar na tulha enchendo o saco dos trabalhadores. Como dizem, a curiosidade matou o rato. Ele queria saber o que tinha lá que ele não podia ver. O cheiro do mofo, a poeira, a semente, os acros fazia a gripe ser mais forte do que realmente era. E foi o que aconteceu. Os homens terminaram de levar todos os sacos de semente, ficaram todos acamados, contaminados pelo vírus da gripe. E com o Guilherme não foi diferente. Ele teve febre alta, inflamação das amígdalas, diarreia de novo e passou o vírus de gripe para todos da casa. Só que não contaminou o pai, porque este estava trabalhando sempre mais para fora. Um a um foram caindo todos de cama, até Paulina. O último a pegar a gripe foi o João Evangelista, o bebê. Como ele nunca tinha ficado doente, até com 1 ano e 7 meses não tinha imunidade nenhuma contra os males que assolassem a família. No final de semana, João Batista voltou para casa, estranhou as janelas e as portas fechadas. Um quê de solidão e tristeza invadiu os pomares e os terreiros da fazenda. Nenhuma roupa no varal, os terreiros não eram varridos, as folhas rolavam de um lado para outro no quintal, mostrando que não eram varridos há dias. Quando João bateu a porta, já sentiu o cheiro da doença. Todos estavam com febre alta, diarreia e garganta inflamada. Ele sentiu-se mal ao ver a família abandonada na cama, sem remédio e alguém que cuidasse deles. Se inteirou mais ou menos dos fatos, pegou o cavalo, deu meia volta e galopou para o arraial. Chegou à farmácia e contou ao farmacêutico, a tal dona Mocinha, o que aconteceu à família. Ela mandou aplicar bezetacil em todo mundo, e o roxo violeta para passar nas gargantas, pastilha de pirona para a febre. Só que no bebê não podia aplicar a injeção, era uma dose alta e ele não suportaria o efeito do antibiótico. Teria que esperar a gripe passar e que o vírus morresse. João Batista voltou num galope só. Ele mesmo aplicou a injeção em todos.
menos no bebê, como recomendou a dona Mocinha. No terceiro dia, mais um bezetacil em cada um e o fim da outra semana todos estavam melhores. Mas tem sempre um mais. Paulina notou que Joãozinho ainda tinha febre à tardinha, todos os dias, mamava pouco, comia comidinha feita para ele, estava gordinho, corado, tossia sempre e soltava o catarro preso nos peitos e nos pulmões. Ela, muito cuidadosa, não o deixava exposto ao vento, ao sol, à chuva, não o deixava no sereno de noite. Ela o agasalhava bem, mas mesmo assim ela sentia no seu coração de mãe que ele não estava bem, ele não estava melhorando.